Não deixa. Não deixa. A palavra de hoje, ela está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, e essa passagem bíblica ela diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é capaz de fazer, aquele que é capaz de fazer tudo. Fecha o teu olho por um instante. Eu quero fazer uma oração com vocês e a gente inicia essa palavra. Meu Deus, obrigado por esse dia. Obrigado, meu Senhor, pela vida dos meus irmãos, irmãs. Obrigado, meu Deus, pelo fôlego de vida, pela oportunidade de poder estar aqui com meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mostrar para o meu coração, Pai. De mostrar para o meu coração que tudo aquilo que ele imagina, que ele pensa, ou que ele acha a respeito do futuro, o medo, o desânimo. Obrigado pela oportunidade de mostrar para o meu coração que isso aí tudo é um caminho que está nas tuas mãos. E a tua passagem bíblica nos ensina através do livro de Efésios que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, tudo aquilo, Pai, que o nosso coração e a nossa mente, Pai, está imaginando esse momento de bom. O Senhor pode fazer infinitamente mais. Mais, 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 mais. O teu poder, Pai, é incontável, insondável. O teu poder, Pai, é infinito. Senhor, essa tua palavra está dizendo para todos nós aqui que o Senhor é capaz de fazer tudo. Eu creio e recebo, Pai. Senhor, aqui tem pessoas hoje precisando de milagre. Pessoas que estão, Pai, enfermas. Pessoas doentes. Pessoas, Pai, sofrendo ataques espirituais. Sofrendo, Pai, na angústia, no desânimo, na depressão. Meu Deus, eu não preciso falar para eles, ó meu Pai, que o Senhor é o Deus que cura. Talvez, Pai, eu não precise falar nada disso para eles. Porque nesse momento eles estão sendo tocados pelo Teu Espírito Santo. E o medo e o temor que está sobre a vida deles agora nesse instante começa a desaparecer. E a tristeza e a angústia que estava nesse coração começa a sumir. Porque o Senhor tem o poder da glória. Meu Deus, o Senhor tem o poder de cura. O poder da libertação. Senhor, contamina, meu Pai. Contamina, Senhor, esse coração. Nesse instante agora. Contagia com a tua alegria. Contagia com o teu poder. Aos espíritos que estão trabalhando nos lares. Ouve a minha voz agora. Ouve a voz do servo de Deus. Você que está trabalhando contra essa vida, potestade. Espírito do mal, espírito maligno. Estamos ministrando aqui nesse instante uma oração e a palavra de Deus. Aconselho você, potestade, a sair. Antes que o Senhor queime toda a tua atuação, antes que o Senhor queime todo o teu engano, toda a tua mentira e toda a tua enfermidade, pelo sangue de Jesus eu te repreendo já. Não importa como você entrou, não importa
como que você está trabalhando? Pelo sangue do Cordeiro agora. Pega a tua bagagem, espírito das trevas, e sai dessa vida agora. Sai agora pelo sangue do Cordeiro. Todo mal. Em nome de Jesus. Já recebe o alívio no teu coração, hein? Você que estava ansioso, procura a tua ansiedade. Você que estava com depressão, procura o mal-estar. Procura aí. Irmãos, eu quero ler essa palavra para vocês antes da gente entrar em oração. Não quero demorar. Na verdade, eu vou abreviar essa passagem. Carleia, fica aqui que eu quero orar por você. Não sai da live. O versículo 20. Deixa eu ver se eu puxo um pouquinho para trás aqui. No versículo 13. Portanto, peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. E por essa razão ajoelho diante do meu Pai, do qual recebe o nome de toda a família dos céus e da terra. Oro para que, com as suas glórias, riquezas, Ele fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do teu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerciados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Irmãos, a passagem bíblica no livro de Efésios, capítulo 3, ela traz um teor para a gente, um ensinamento. Paulo, pregando para os Efésios, ele diz que antes o povo da antiguidade, o povo de antigamente não tinha essa tal comunhão que temos hoje com Cristo. O povo não tinha essa ligação, não tinha esse conhecimento individual, esse conhecimento íntimo com Deus. A gente conhece os profetas. Os profetas eram os únicos que se aproximavam de Deus. E mesmo com toda a sua aproximação, e mesmo chegando perto de Deus, ouvindo a voz de Deus, os tais profetas não conseguiam mensurar uma intimidade com Deus. Eles não conseguiam saber o poder total. Eles não conseguiam saber a glória. Eles não conseguiam entender e ter um relacionamento tão forte com Deus como a gente tem hoje. O apóstolo Paulo diz que após a vinda de Cristo, essa vinda veio para trazer para o ser humano uma ligação de intimidade. E através de Cristo foi uma porta aberta para todos os seres humanos. Todos hoje, todos os seres humanos na Terra, todos, hoje, somos considerados, através de uma ligação com Jesus, herdeiros e cordeiros do trono. Aqueles que antes eram separados, aqueles que antes que viviam fora da presença, aqueles que antes viviam longe, e todo tipo de ser humano que vivia afastado. Afastado do que, irmão Paulo? Do conhecimento de quem é Jesus. Hoje, através de Cristo, todos nós hoje temos uma ligação de uma porta aberta. O apóstolo Paulo começa a nos ensinar qual é o propósito verdadeiro de Cristo
qual realmente é a intenção de Cristo. Talvez hoje você está aqui comigo nessa live e todos vocês não entenderam ainda. Cristo não veio somente para consertar. Ele não veio somente para consertar. Consertar o que, irmão Paulo? Consertar a vida que está destruída. Consertar o ser humano que está enfermo. Consertar o ser humano que está no vício. Jesus Cristo, ele não veio para resolver somente problemas. Jesus Cristo veio para chamar pessoas que estão perdidas sem família. Para chamar vocês como co-herdeiros e herdeiros. Para juntar um povo que estava disperso, aonde a mão de Deus, no Antigo Testamento, não alcançou, a mão de Jesus veio para buscar essas pessoas. Então hoje, através do apóstolo Paulo, a palavra começa a ser ensinada. E hoje não existe acepção de pessoas. Hoje não existe, Deus não faz acepção de pessoas. Tem uns que Deus usa mais que outros? Tem. Mas por quê? Por causa da nossa intimidade com Deus. Por causa da nossa busca com o Senhor. Por causa da nossa constância com Deus. Cada um de nós. Tanto eu quanto vocês. Cada um de nós temos diante de Deus um preço preciosíssimo. Talvez hoje você está aqui e fala assim, nossa, ninguém me valoriza. Meu marido não me valoriza, ele só briga comigo. A minha esposa não me valoriza. Ou você que é filho, talvez hoje seus pais não te querem mais. Talvez a sua mãe e teu pai não conversam mais com você. Ou você, filha, que está aqui. Ou você perdeu o contato com os teus irmãos. Mas algo aconteceu na vida de vocês. E hoje, o nome citado por valor não faz mais parte da sua vida. O nome citado por valor não tem mais no teu lar. Por quê? Talvez por causa de um erro do seu passado. Talvez por causa de uma palavra que você fez, que você falou. Talvez por um acontecimento que foi gerado pelo ser espiritual chamado Satanás. Que ele é o pai da mentira, o pai da contenda, o pai da desordem, o pai da desgraça. E ele preparou uma situação para quê? Para tirar o teu valor. E o valor é algo que quando a gente perde ele, a gente fica sem credibilidade. Se você fica sem credibilidade, as pessoas não estão mais do teu lado, não estão mais te apoiando. É muito fácil a gente ter credibilidade das pessoas que não conhecem a gente. Sabe quando você está trabalhando no teu emprego novo e ali você começa uma nova amizade e aquela pessoa começa a te admirar pela pessoa que você é e ela não conhece, ela conhece você, aquela ali é você, é a pessoa que você é. Só que na tua casa, no teu lar, na tua família, você estava sem credibilidade e sem valor. E ali você passa a ser e a se encher de novo, de um novo amor no coração, porque você está sendo valorizado. Eu estou tentando explicar dessa forma para vocês entenderem. A função de Jesus, quando o apóstolo Paulo prega, em Efésios 3, é fazer parte da nossa vida, trazer para nós credibilidade e valor. E esse valor, você não deve esperar das pessoas e dos homens, das mulheres, dos seus parentes,
esse valor, tem alguém que já está dando para você nessa manhã de hoje. Esse valor está sendo entregue hoje para você. Sabe quem está usando a minha boca para falar aqui? Eu não preparei essa palavra. Eu não preparei dizer isso aqui agora. Eu não pensei em dizer sobre valor. E eu não pensei em dizer sobre credibilidade. Mas, irmão Paulo, mas como pode isso? Irmãos, eu não leio a palavra e fico olhando o que eu vou pregar. Eu não leio a palavra e falo assim, ó, não, hoje a história vai, o caminho vai percorrer por aqui, ó. Hoje Deus vai falar isso aqui. Não, aí não é Deus falando. Porque eu preparei. Eu comecei a ler uma mensagem para vocês. E o teor do livro de Efésios 3, o apóstolo Paulo começa a falar de um povo que foi buscado e alcançado por Jesus. Foi pegando um por um. E fez todos herdeiros e cordeiros através do nome de Cristo. E a palavra começa a nos ensinar. Ele começa a nos falar, olha para vocês verem, eu vou ler de novo. Por essa razão eu ajoelho do meu Pai, olha, 14, do qual recebo o nome de toda a família, do céu e da terra. Olha, Deus recebe o nome de todas as famílias. Oro para que, com as suas glórias e riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerciados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Olha para vocês verem. O apóstolo Paulo falando assim, ó, mediante a fé eu quero que todos conheçam e que Jesus esteja dentro do coração e possam fazer que as pessoas venham entender a largura, a profundidade, o comprimento. O que? A extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu faço uma pergunta para vocês hoje aqui. Vocês realmente estão vivendo a plenitude de Deus? Hã? Vocês estão vivendo isso? O conhecimento de Deus da sua vida está como raso? Para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui. Bastante gente aqui me conhece da live já. Bastante gente aqui já sabe. Os milagres que Deus já fez aqui, curou pessoas de câncer. O demônio vomitou macumba. O demônio arranca a enfermidade. O demônio já viu Jesus. A irmã já viu Jesus aqui. Quando vocês veem essas coisas, vocês estão crendo e também estão aceitando no coração de vocês que Jesus está no nosso meio? Ou vocês estão com a sua fé rasa e ficam assim, será? Será que Jesus realmente é real? Será que Jesus realmente vive? Irmãos, pensa numa pessoa cheia de fé, audacioso. Ontem eu fui fazer uma visita para um irmão. O irmão que estava desamparado. Ele está indo na igreja, e a igreja, alguns irmãos estão às vezes desfazendo dele, né? Ex-morador de rua, morava em São Paulo, agora está morando com a mãe dele, agora ele está morando na casinha dele, lutando para continuar. E ele falando, né, que está aí na igreja, que alguns irmãos, às vezes, ele se sente um pouco decepcionado. E eu abri a palavra com ele sem planejamento. E no Salmo, se eu não me engano, 40, que a gente leu, onde a Bíblia fala que Deus tira a gente do charco do lodo e coloca os nossos pés
sobre uma rocha. E ali fala que Deus ia dar o quê? Um novo cântico sobre a nossa boca. Uma nova história. E a Bíblia fala assim também, no versículo seguinte, mas não se atente para os soberbos. E aquilo ali falou grandemente. Eu falei para ele, tá vendo? A palavra que eu ia ler para você era outra. Os soberbos. A soberba das pessoas. A falta de empatia e de amor ao próximo tem matado mais do que o diabo. E ali aquela vida foi restituída. Os demônios que estavam sobre a vida dele trabalhando teve que ir embora. Teve que ir embora. E aquele homem ficou restituído na hora. Aí, aonde eu queria chegar? Vocês acham mesmo que a gente está sozinho aqui hoje? Vocês acham que isso aqui é uma simples live? Vocês estão achando que isso aqui é uma simples live? Vocês acham que eu estou falando com vocês enchendo linguiça? Assim como outras lives fazem? Estamos pisando em território santo. Estamos pisando em lugar santo. Estamos andando ao lado do homem de branco. Esse lugar aqui está cercado de anjo. A pessoa entra aqui e já começa a passar mal. Porque a presença de Deus, para a gente encerrar, é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o poder que atua em nós. E a gente aqui está cheio de poder. Porque o Senhor está conosco. Eu encerro essa palavra e digo mais uma vez. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Jesus Cristo quer atuar na tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele quer tirar de você a desvalorização, a tristeza. Quer colocar um novo selo no teu coração para que você venha a ser co-herdeiro, que você venha fazer parte da família real. Lembre-se, para muitos você está sendo ignorado, desqualificado. Para muitos olham para você, você está sozinho, sozinha. Mas uma coisa que jamais os filhos de Deus estão é sozinho. Deus abençoe a sua vida. Compartilha, deixa o teu like, envia essa palavra para quem está precisando receber o seu valor de volta. Deus abençoe. Graça e paz.